bênção. O ano de 2025 está finalizando, 2026 está chegando, e aí, em nome de Jesus, um novo tempo na vida de cada um de nós, chegando naquela época gostosa de Natal, época gostosa de virada de ano, dessas festas familiares. Eu não sei se você gosta, mas a minha mãe nos ensinou a amar essas datas de Natal, assim, a data que ela amava bastante. Ela nos ensinou a amar, né? Quando está chegando essa época de aquelas comidas diferentes e gostosas, na verdade, e aí depois nós abusamos e depois a gente faz aquelas promessas, né, que nunca mais vamos cumprir, né, de emagrecimento, coisas assim, né, épocas boas. Todo mundo abriu em Hebreus 12, e falando ainda dessa época, irmãos, quero chamar os irmãos e pedir uma ajuda, irmãos. Dia 14, vamos ter um teatro, é isso, né? Próximo domingo, dia 7 e 14. Então, daqui 2 semanas, nós vamos ter a cantata de Natal. Então, primeiro convite, quero vê-los aqui na cantata, vai ser bênção, e realmente vai ter um mover de Deus. E eu gostaria também de convidá-los, né, a estar, mas também desafiá-los a chamar seus amigos, familiares. Gostaria de ter colocado ali no WhatsApp da igreja, e eu gostaria que vocês me ajudassem a compartilhar. Para quê, irmãos? Para ter a casa cheia, para a gente ter uma oportunidade de você trazer seu amigo e familiar para ouvir da palavra de Deus. E de repente, irmãos, vai ser nessa noite do dia 14, essa pessoa que você tem orado vai ter um encontro com Deus em nome de Jesus. Às vezes é mais fácil falar assim, vai ter uma cantata, vamos lá, e a pessoa vir, do que às vezes vir um culto comum, né? Então, assim, gostaria dessa ajuda em nome de Jesus. Todo mundo achou? Hebreus 12 já? Amém. E vai dizer assim, irmãos: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que numa raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Até aí, meus irmãos. Irmãos, o que você prefere? Andar de carro ou andar a pé? Vamos ver se vocês são fitness, né? Vocês gostam de andar a pé? Já andaram a pé aqui na nossa cidade? Andou, sabe que, né? Santo André, terra que eu amo, né? Mas essas nossas calçadas não foram muito projetadas, né, para nós andarmos, né? É uma cidade onde você vai encontrar alguns buracos na calçada, inclusive. Mas eu particularmente, eu não sei você, mas eu gosto muito de andar a pé, e já andei muito a pé aqui na nossa cidade, da minha casa até o centro da cidade. E eu sei, irmãos, que existe, andar de carro é uma delícia, é rápido, tem ar-condicionado, a gente liga o rádio, a gente fica ali tranquilo, então tem mais conforto e tudo mais. Mas o andar a pé, apesar de ser, eu particularmente gostar, me fazer bem, ele traz também alguns dissabores. Quem andou a pé já teve contato com poeira, não é verdade? Você está andando e de repente, aquela poeira. Quem andou a pé já inalou algumas vezes fumaça de caminhão nessa cidade, não é verdade? Você está andando assim, feliz e contente, passa aquele caminhão, aquele carro assim, soltando aquela fumaça. Quem anda também já se deparou com buracos, e talvez já virou pé. Eu não sei você, mas irmãos, uma facilidade para virar pé, irmãos. Deus tenha misericórdia. Às vezes você está andando todo feliz, de repente não viu aquele buraco, e de repente pisou no buraco e virou o pé, e como dói. Na nossa cidade, aqui no ABC, existe muita subida e muita descida. Andar a pé nessa cidade é diferente. Trabalhava,
estava trabalhando no bairro da Prosperidade, lá em São Caetano. Andei muito naquele bairro. O que eu gostava daquele bairro era tudo reto. Que delícia, dava reto, não tinha uma subidinha, uma descidinha. Todas as subidas e descidas ficaram para cá. Então essa também é algumas questões, alguns dissabores andar a pé, assim como desconforto físico, você vai suar, algumas sensações climáticas, o sol, um de hoje, por exemplo, para andar judia mais, ou o frio também acaba judiando, e por aí vai. A caminhada da vida também, irmãos, nos traz desafios diários e constantes, e às vezes nós seremos tentados a pegar atalhos que prometem facilidades e tranquilidade. O caminhar com Deus, irmãos, é uma caminhada realmente que vai nos exigir. E como você já percebeu, você vai ser desafiado, a tua fé vai ser desafiada, você vai ser ali testado, a sua fé vai ser testada. Às vezes você vai estar vivendo momentos em que você vai falar assim: eu não aguento mais. Novamente essa prova que não passa, essa dificuldade. E aí o inimigo muitas vezes vai querer te propor atalhos. O inimigo, irmãos, propôs atalho até para Jesus. Naquela tentação, irmãos, ali, eu sei que vocês conhecem o texto que está ali em Mateus 4. Quando o inimigo vem e fala para Jesus: olha, eu te dou todos esses reinos. O que ele está falando assim: você não precisa ir para a cruz, pegue um atalho, você não precisa pegar esse caminho da cruz. Você sabe que vai doer, você sabe que você vai ser humilhado, você sabe que vai ser doloroso. O que o inimigo estava propondo é: ei, pega um atalho. Quando o apóstolo Pedro também começa a falar para Jesus, pare com isso, o Senhor não vai morrer, essas coisas não vão acontecer contigo, Jesus, para com isso. Jesus vira para o apóstolo e fala assim: cala-te, cala a boca, diabo, pois isso você está querendo me enganar. Porque o inimigo, uma outra oportunidade, tentando falar para Jesus: ei, você não precisa ir para a cruz, pare com essas coisas. Da mesma forma, irmãos, eu e você, no nosso dia a dia, o inimigo vai falar para você: você não precisa passar por isso, pega um atalho. Você não precisa estar passando por essa dor, você não precisa ficar sofrendo no teu casamento, você não precisa ficar sofrendo nesse emprego, você não precisa ficar numa igreja onde ninguém te reconhece, você não precisa ficar com nessa situação e pega um atalho, abandona, deixe, vá para outro lugar. Agora, o que nós precisamos nos lembrar é que existe somente um caminho, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e portanto não se desvie, tenha coragem. Irmãos, há uma questão na vida. Eu não sei o que te falaram quando você se converteu, mas existem idealismos quando nós nos convertemos. Agora minha vida vai. Talvez quando você se casou, né? E eu sei que temos alguns casais, dá uma olhadinha, por que você se casou com essa pessoa maravilhosa? Quantos sonhos? Agora vai. Encontrei meu príncipe. E aí você casou, foi morar junto. O que você descobriu, irmãos? A dificuldade do dia a dia. Descobriu as provas, descobriu que é difícil. E assim vai, irmão. Nós temos muito idealismo. E talvez quando você se converteu, você pensou: olha, minha vida agora vai ser fácil. Eu só vou prosperar, eu só vou ter vantagens, minha vida vai dar tudo certo. Mas isso é idealismo. É um atalho, é uma mentira. Na verdade, irmão, Jesus falou que mesmo para nós, nesse mundo, nós teremos aflições. Tenha bom ânimo. Então nós também passamos por enfermidades, nós também passamos por tempos difíceis, nós também estamos sujeitos a passar por desemprego, nós também estamos sujeitos a ter o nosso casamento sendo testado, nós também vamos ter dificuldades com os filhos. E digo para ti, não estou te amaldiçoando, eu estou dizendo que faz parte da vida. E nós precisamos então estar prontos, preparados
questão é, irmãos, e eu e você, que nós vamos fazer então? Talvez estejamos passando por situações assim, e por isso hoje eu queria falar sobre esses atalhos e caminhos. Nós, como filhos de Deus, precisamos então permanecer firmes no caminho, pois somente o caminho traz cura e restauração. Dá uma olhada no versículo 12, está falando sobre mãos enfraquecidas, joelhos vacilantes. É em Cristo que os nossos joelhos são fortalecidos e as nossas mãos são fortalecidas. No versículo 13 fala para que o manco não se desvie e seja curado. É nesse caminho que você vai crescer. É no meio dessa tentação, é no meio dessa dificuldade, é no meio dessa aprovação que você vai crescer. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu estou passando por isso? Porque eu estou orando ainda, a coisa não ocorreu. Porque Deus está fazendo você crescer. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando no teu casamento. Deus não te abandonou, mas Deus está ali falando: filho, você tem que crescer, você tem que amadurecer. O quanto você amadureceu nesse ano? Você cresceu em relação ao ano passado? Como anda isso? Mas o Espírito Santo quer que você cresça, e hoje nós vamos aprender então como crescer, como a gente permanecer firmes nessa caminhada. E a primeira lição para nós é: esforça-te na caminhada. Olha o que vai falar em Filipenses 3. Mas uma coisa faço, diz o apóstolo, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Irmãos, olha aí, e aqui o apóstolo Paulo, que passou a fé, o verão, a fé do apóstolo foi muito testada. Nós aqui, irmãos, creio que ninguém aqui foi chicoteado por causa da fé, mas o apóstolo foi. O apóstolo bateram nele, quase mataram ele, e ele ali firme em Jesus, e ele continuava a dizer: eu prossigo para o alvo. Quando ele escreve esse texto, ele está preso, e ele continua a dizer para nós: ei, eu prossigo para o alvo, e você? Digo isso, irmãos, porque às vezes na vida, talvez você pare para pensar, e talvez chegue numa conclusão: eu não preciso passar por isso, está muito difícil. Mas eu gostaria que você se lembrasse desse texto do apóstolo, que continua a dizer: apesar de todas as dores, apesar de todas as humilhações, apesar de eu estar preso, eu prossigo para o alvo. Prossigamos para o alvo em nome de Jesus. Essa declaração do apóstolo é aquela declaração para dizer para nós: ei, não se desvie, ei, não pare, esforça-te na tua caminhada. A caminhada, às vezes, irmãos, ela é cansativa, não é? Ela é cansativa, porque a caminhada com Deus não é uma... Você já viu aquela corrida, irmão, de atletismo? Não é aquela corrida de 100 metros. Aquela corrida de 100 metros, o atleta se prepara e ele vai ali naquela explosão, né? Em 100 metros, a pessoa que chegar mais rápido ganhou a prova. Caminhada com Deus não é uma corrida de 100 metros. É uma prova, irmãos, mais parecida com o que vai ter agora, no final do ano aqui em São Paulo, que é aquela que é realizada na Avenida Paulista, né? Onde ali é uma longa caminhada, onde os atletas vão correndo e são alguns quilômetros. Não é uma corrida de 100 metros. Por isso que cansa, por isso que vai exigir. No começo da nossa caminhada com Deus, inclusive, estamos empolgados com a viagem. Vocês gostam de viajar, irmãos? Não é gostoso? Eu não sei vocês, mas eu pareço criança quando vou viajar. Eu acho mó legal. Eu tenho dificuldade até de dormir na noite, né? Fico naquele, eu preciso dormir, né? Às vezes eu tenho que dirigir e eu fico, olha, poxa, amanhã, aí eu vou viajar, fico todo empolgado. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida nós ficamos muito empolgados no começo. Começo de casamento, todo mundo está empolgado. Aí começa a vir o teste do tempo. Agora, Jesus. Começo de igreja. Chegou numa igreja nova, agora vai. Agora a minha vida vai. Aí começa a passar o tempo. Pensando bem, aquele lugar não é para mais. Novo emprego, não é assim também? Que gostoso, novo emprego. Aqui nesse lugar todo mundo
mundo é amável, todo mundo é amigo, olha que bonitinho, todo mundo almoça junto. Vai passando o tempo, ai que dificuldade. A vida é assim, irmãos, inclusive nos estudos. Com o primeiro ano de faculdade, na minha opinião, o ano você está empolgado. Quando você chegar no segundo, terceiro, você está pedindo a misericórdia de Deus, acaba logo. Por quê, irmãos? Porque é o teste do tempo. No começo estamos empolgados com a viagem, a nossa caminhada, mas a dor, aí começam a vir as dores, as dificuldades, a insegurança, o medo, a decepção, o passado começa a surgir. Começa a surgir coisas na nossa caminhada, a história está acontecendo, testes que vêm para nos ver se a nossa fé está firme em Jesus. Seremos tentados então a desistir e a buscar atalhos. Talvez o inimigo já tenha oferecido alguns atalhos para você, dito para ti: ei, você não precisa, abandone. Atalhos, busca respostas rápidas. Por isso, irmãos, nós somos exortados a prosseguir no caminho. Voltando para o versículo 12, o autor de Hebreus não está dizendo: ei, abandone. Ele não está dizendo também: ei, eu vou colocar você numa estrada mais fácil. O autor de Hebreus está dizendo: olha, fortaleça as suas mãos enfraquecidas e os seus joelhos vacilantes. O que o autor de Hebreus está dizendo para a igreja? O caminho é esse, é assim, então fortaleça a tua fé. O que o autor de Hebreus está dizendo, ali naquela época, para esse contexto, olha, as perseguições, falando da época deles, a perseguição só está começando e a gente tem que estar pronto para vencê-las. Lembrando que no contexto do autor de Hebreus, a igreja estava sendo perseguida, e alguns deles, inclusive, seriam mortos por Nero e outros imperadores. E aqui o autor de Hebreus dizendo: nós estamos prontos, a sua fé está preparada para enfrentar os desafios da vida, os seus joelhos estão firmes e as suas mãos estão fortes para você viver aquilo que Deus tem para você. E nós precisamos, irmãos, então estar forte. E olha o que vai dizer no próximo versículo então: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, joelhos vacilantes. Você está forte, meu irmão? Na minha época a gente falava: você tomou todinho? Você está forte, você está pronto para essa caminhada? Como estão as suas mãos e os seus pés espirituais? Como estão os teus joelhos? E eu gostaria que nós agora fizéssemos uma reflexão. Como anda a sua caminhada? O autor está dizendo para nós, irmãos, dá uma olhada no verso 14: esforce-se. Esforce-se. Como anda a sua caminhada? Tem uma questão, irmãos, que eu acho bem legal, que eu gostaria que você hoje me respondesse aí na tua mente. Como você está? Eu sei que você chegou na igreja, eu sei que vocês estão aqui comigo todos os domingos, nas quartas, mas como você está? Como está a sua caminhada com Deus? Eu tenho, irmãos, tomado café com alguns irmãos e também com alguns pastores, e a pergunta sempre que eu gosto de fazer é essa: como você está? Porque às vezes, irmãos, nós deduzimos que está tudo bem, mas às vezes aqui dentro da caminhada já está com o joelho fraquejando, dentro da caminhada a mão está enfraquecida, e por isso que eu estou te perguntando: e você, como você está? E vou dizer para ti, irmãos, não tem nenhum problema em dizer: não estou bem. Quantas e quantas vezes, irmãos, nesses cafés, pessoas me perguntavam: como você está? Não estou bem. Porque o café tinha um propósito exatamente disso, da gente abrir o coração e da gente contar como estava. Como a pessoa pode me ajudar se eu não abro e não digo para ninguém como está o meu coração? E aqui então o desafio hoje, eu gostaria que você me respondesse em pensamento: como você
está? Como anda a sua caminhada com Deus? Nós estamos agora, irmãos, chegando em dezembro. É amanhã, não é? Que já vira dia 1. Irmãos, passou um ano. E como você está? Nesse ano, o que você cresceu nesse ano, nessa caminhada sua com Deus? O que você cresceu, como anda? A ideia de Deus, irmãos, eu sei que cada um aqui teve a sua história, eu sei que cada um aqui teve os seus desafios, eu sei que cada um aqui teve as suas dificuldades, porque é um ano todo. Mas a questão é, eu e você precisamos terminar cada ano fortes no Senhor, mãos fortalecidas e joelhos fortes. A provação, irmãos, nós estamos passando, apesar de muitas vezes estar doendo, está sendo difícil, mas eu gostaria que nesse momento, eu e você, fôssemos até Jesus e falasse: Jesus, eu comecei um ano bem, eu estava mais forte na fé, eu estava confiando mais, e agora eu estou bem. Passou o ano, irmãos, e a sua fé foi provada das mais diversas formas, e eu volto a dizer para ti, como você está. Faça essa análise, então, como anda a sua caminhada com Deus. Estou bem, vou entrar em 2026 mais fortalecido. E dentro dessa análise, irmãos, ela é importante. Próximo domingo nós vamos ter ceia, né? E ceia sempre é um momento, irmãos, a gente fazer uma reflexão como nós estamos caminhando com Deus. Mas hoje, antecipando, como você está, como anda o seu relacionamento, como anda a sua família, como anda o seu casamento, como anda a tua vida, como anda. E dentro dessa questão, o desafio que está aí no versículo 14: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E há um desafio, então. Nessa caminhada, o autor de Hebreus também está deixando um princípio para nós. Você não foi feito para andar sozinho. Quando ele fala para esforço para viver em paz com todos, ele está dizendo: ei, não se isole. Mas eu sei que cada um que aqui está já foi tentado em se isolar, não é? Eu estou aqui passando por essa prova, essa dificuldade, e eu não quero incomodar ninguém. Isso parece algo tão bonito, irmãos, tão bacana, tão sábio, tão humilde. Mas desculpa, irmãos, isso não faz sentido biblicamente. Você tem que ter alguém para caminhar com você. Nessa tua prova, quem está caminhando com você? Quem está te ajudando? Quem está caminhando contigo? Sabe que na Bíblia, irmãos, vai dizer, em Eclesiastes vai falar sobre a importância de nós caminharmos com alguém, porque se um cair, o outro levanta. Eu preciso caminhar com alguém, porque se eu fraquejar, o outro vai me levantar. Não é sábio estar sozinho. Jesus, quando foi enviar os apóstolos, ele enviou em dois. Por quê? Porque se um deles fraquejasse, um deles ficasse com medo, estavam sozinhos para falar do amor de Deus, para falar do reino de Deus. Se um fraquejasse, o outro estava do lado, falando: nós vamos sim, e nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Estavam andando em dois também, para que, irmãos, nenhum deles viesse de alguma maneira se achar: eu sou muito bom. E exatamente, irmãos, nós precisamos ter então esse cuidado. Você está andando com quem? E, irmãos, dentro desse desafio, então, e eu sei que nós temos aí pessoas, amigos da fé, não é? E eu sei que você tem amigos também que não é da fé. São amigos seus, mas ainda não conhecem Jesus. Tenha sua sabedoria, irmãos. Eu tenho amigos da fé e eu tenho amigos que não conhecem também a Jesus. Saiba filtrar os conselhos. Por quê, irmãos? Porque no seu dia mal, o seu amigo que não é crente, ele vai dar um conselho conforme esse mundo. Não é um conselho às vezes cheio de coração
coração, mas é um conselho mundano, e é um conselho que não está baseado, necessariamente está baseado na palavra. Então você precisa ter sabedoria. E da mesma forma, irmãos, nós, os nossos amigos cristãos, abrindo o coração para eles, nós precisamos também aprender a filtrar as coisas. O desafio então para nós que eu gostaria de fazer é: com quem você está andando? Não ande sozinho. Tem uma questão também que eu gostaria que nós pensássemos. Às vezes, irmãos, aquilo que nós estamos vivendo naquele momento, a gente está sentindo-se muito confortável, certo? Mas você pode estar ajudando alguém. Muitas vezes criamos uma cultura dentro da igreja, irmãos, que somente eu devo ser acudido de alguma forma. Na minha dificuldade, cadê as pessoas para me abraçar? Cadê as pessoas para me ajudar? Na minha prova. Agora, irmão, quem você está ajudando? Com quem você está compartilhando a tua experiência de fé? Com quem você está aí andando junto também, nesse objetivo de auxiliar também? Então, irmãos, precisamos cuidar daqueles que caminham ao nosso lado, inclusive aqui dentro. Eu sei que a responsabilidade maior é minha como pastor, mas, irmãos, olha quantos irmãos. Gostaria que você desse uma olhada, dá uma olhadinha na direita e na esquerda aí. Gente, irmãos, para nós cuidarmos. E aí eu vou fazer um desafio, irmãos, para ti. O que você acha que vai acontecer, irmãos, se um desses deixar de ser cuidado? O que você acha que vai acontecer lá no julgamento? Jesus vai te perguntar: e aquele teu irmão que é na tua igreja? Aí você vai falar assim: eu sei quem é. Parou de ir. Se acredita, Jesus, que o pastor não correu atrás, o que você acha que Jesus vai fazer contigo? É verdade, né? Vamos jogar nas trevas. O que você acha que Jesus vai fazer, irmão? Ou ele vai falar assim: ei, e por que você não veio? A responsabilidade, irmãos, de cada um de nós aqui, isso não é ser igreja, porque, irmãos, está ajudando um ao outro, porque em lugares que talvez eu nunca consiga chegar, conversas talvez que nunca o pastor consiga chegar, nem a Evelyn com minha esposa, talvez alguém desabafe com você. Então, o lance da caminhada, não deixar ninguém se perder nessa caminhada, para que haja paz na caminhada, para que todos sintam-se motivados e amados. O versículo 14 e 15, quando fala: e cuide para que ninguém venha ter amargura e coisas do gênero, para que a malignidade não venha ter espaço. Na tua caminhada, você vai ser testado então a ficar preso nas suas amarguras, preso nos seus sentimentos, presos na sua solidão, preso nos seus próprios conceitos. E aí Jesus fala assim: filho, você caminhar, para que os seus joelhos estejam fortes, para que as tuas mãos sejam fortes, seus joelhos não estejam vacilantes. Você precisa caminhar com alguém, você precisa resolver os seus problemas de relacionamento. E esse desafio gostoso como igreja, para que todos venham chegar, para que ninguém se perca. Nessa caminhada vai existir pedras, montanhas, desertos, e estamos sujeitos a decepcionar e sermos decepcionados, mas existe cura e perdão. Olha aí o verso 14 e 15. Eu não sei se você já decepcionou alguém. Eu já decepcionei. E não é essa dinâmica. Já fui decepcionado, já decepcionei também. Já precisei de perdão e já precisei perdoar. Essa é a dinâmica da vida, da caminhada. E muitas vezes agora nós estamos terminando o ano. Quantas pessoas você está carregando sentimentos do começo do ano ou de outros anos? E Jesus hoje falou para ti: filho, vamos resolver isso. Nessa tua caminhada precisa ter perdão em nome de Jesus. Olha o que vai dizer também: cuide para que ninguém se exclua da graça, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. Quantas famílias, irmãos, por causa falta de perdão, casamentos destruídos, lares divididos, igrejas divididas, ambientes e trabalhos divididos, porque não houve perdão. Quantas pessoas, irmãos, em crises emocionais e tudo mais, porque não perdoam. Quantas pessoas, irmãos, têm caído nesse engano do inimigo, e aí não conseguem, irmãos,
irmãos, caminhar, não consegue ter a cura, porque não perdoa. Esse esforça-te, então, vai exigir alguns passos. O esforça-te nada mais é, irmãos, do que faça a sua parte. É algo que depende de você. O Espírito Santo vai te ajudar, mas depende da sua decisão. Uma vida de santidade depende de ti. O princípio de querer ter uma vida de santidade, o princípio de dizer não a uma tentação, o princípio de se afastar de coisas malignas, depende de nós. De uma decisão. Esforça-te. Esse princípio de esforço também vai te levar a você guardar a sua fé. Isso depende de ti. O inimigo, irmãos, pode roubar muita coisa de você, mas a tua fé, muitas vezes nós damos de graça para ele. Deus deu para você. E às vezes nós entregamos para o inimigo. O inimigo pode roubar o teu emprego, o inimigo pode mexer nas tuas finanças, o inimigo pode mexer em muitas coisas, mas ele não pode roubar a tua fé. Mas nós podemos dar a ele. Esforça-te, guarde a tua fé. E eu sei por experiência, irmãos, quantas e quantas vezes, irmãos, eu entreguei ela, a minha fé, de bandeja para o inimigo. E aí você vai se descaracterizando, você vai perdendo a ousadia, você vai perdendo a alegria, porque a vida, as dificuldades da vida vieram, e você, ao invés de enfrentá-las com fé, você entregou a tua fé na mão do inimigo. Uma outra questão, irmãos, que só depende de ti, a tua oração. Esforça-te. O ritmo da sua oração, o tempo da sua oração é proporcional à dificuldade que você está enfrentando. Deveria ser maior. Porque, irmãos, é a mesma questão, a vida é uma questão meio matemática. Vou dar o exemplo do banco, onde acho que todo mundo aqui deve ter eu acho que já deve ter uma conta bancária, eu já teve. Irmãos, você só pode sacar da conta, teoricamente, aquilo que você tem de recursos, não é? A partir do momento que você ultrapassa aquilo, você entra no cheque especial. A questão da oração faz com que a sua conta espiritual esteja cheia, para que no dia mau, no dia que você precisar sacar, você tenha um recurso ali guardado. A oração, irmãos, vai gerando em você esse recurso, como se fosse uma poupança, uma reserva, que você está guardando para os dias ali, dias maus. Sua fé está pronta. Agora a tua oração, então, tem que estar proporcional, e se ela não estiver proporcional, você cai. Diante dessas provas, eu sei que às vezes é muito difícil orar, algumas situações da vida. Estou nessa, irmãos, há mais de 40 anos e falo com muita simplicidade para vocês. Às vezes é muito difícil orar, dependendo da situação da vida, mas não tem outro caminho. O caminho é muitas vezes você está ali e você está muito triste, está muito abatido, mas você tem que voltar-se para Deus. Não permita que a sua oração esfrie. Estudo bíblico depende de ti. E hoje, então, irmãos, tem muita coisa onde você quer, seja na internet, quer seja em cursos mais diversos. Irmãos, tem muita coisa que você pode estar aprendendo, comprando inclusive para estudar, livros bons, mas tem a própria Bíblia na tua casa, onde você pode fazer uma programação para estar lendo. E às vezes também, irmãos, esforça-te para conhecer mais. Como tu vai vencer algumas situações se você não conhece a palavra? É pela palavra que você vai vencer. Lembra-se como Jesus venceu aquela tentação contra Satanás? Citando a palavra. Foi citando a palavra. E tu vai vencer também citando a palavra. Esforça-te para continuar renovando o amor seu lá no teu casamento. O amor vem de Deus. O amor seu lá na tua casa, em relação a filhos, em relação a pais. Amor renovado. Um amor que leva a você a perdoar. Um amor que leva você a cuidar. Esforça-te. E a pergunta é, irmãos, você está se esforçando? Como anda isso? Às vezes, irmãos, a caminhada, a situação está difícil. E eu volto a dizer, o inimigo vai te propor, desista.
E hoje Jesus está falando para mim e para você: te esforce. E eu vou te contar uma história, ela é real, presta atenção. Eu estava prestes, irmãos, a desistir. Uma época da minha vida muito difícil, estava cansado. E eu fiz aquela análise que talvez você já tenha feito, de que, pensando bem, eu não preciso passar por isso. Você já assistiu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Eu estava igual a mãe do Chris. Eu não preciso disso, não, mas eu tenho 2 empregos, 3 que ela fala, e eu estava nessa. Eu não preciso passar por isso. E eu ali, buscando como a mente é, irmãos, a mente começa a te jogar todos os argumentos que você precisa para você abandonar. Eu vou desistir. Aí você já começa ali, pensando bem, aí você tenta buscar o apoio de alguém, algo assim que você acha, E eu estava nessa, muito decidido, eu vou desistir, já faz muito tempo, eu acho que esse tempo aqui acabou, eu acho que eu preciso ficar na minha. Um tempo, todo aquele papo gospel, um tipo de cuidado, refrigério, onde eu vou me fortalecer, essas coisas. E eu muito afim de fazer isso. Mas nós somos crentes, amém, irmãos? Eu posso achar o que eu quiser nessa caminhada, mas eu tenho que levar todas as minhas argumentações para Deus. Você já perguntou para Deus essas perguntas? O que eu devo fazer? Sabe o que é curioso? Ele responde. Que coisa, irmãos. E eu ali torcendo, eu joguei todos os meus melhores argumentos para Deus concordar comigo. Mas Deus não concordou. E eu cheguei ali e tudo mais, Deus, olha, eu quero. Está assim, está assado. E aí eu orando, eu não sei você, irmãos, mas assim, eu gosto muito de fazer alguns afazeres domésticos, escutando mensagens, às vezes até mesmo texto bíblico, eu não sei você, mas eu curto. E eu estou ali, passando aspirador para a Evelyn. E eu ali, orando e tal. Eu falei, vou colocar uma mensagem, Deus vai falar comigo. E no meio da mensagem, o pastor ele citou uma história. E dentro dessa história, ele falou o seguinte: que uma vez também ele estava pensando em desistir. E a mãe dele falou assim para ele: filho, você sabe que um bom soldado, ele só abandona o posto quando ele recebe a segunda ordem. E ali naquele momento eu entendi que o Deus que tinha me colocado naquele lugar, Ele me deu uma ordem, Ele me deu uma missão, Ele me deu algo para fazer. Eu falando de coisas importantes, coisas eternas, vidas. E Deus falou assim, eu entendi claramente: eu te coloquei lá, eu te dei a primeira ordem, eu não estou te dando a segunda ordem. Às vezes na vida, irmãos, a pergunta é: você pode querer tomar a decisão que tu quiseres, o inimigo vai querer te levar para atalhos. A pergunta que eu te faço: o Deus que te colocou nesse lugar, o Deus que colocou você na sua família, nesse casamento, te deu esses filhos, te deu esse trabalho, o Deus que, enfim, Ele te deu uma primeira ordem, Ele te deu isso, Ele te deu a segunda ordem. Se Ele não deu a segunda ordem, o bom soldado fica. Eu digo para você, irmãos, quando eu entendi isso, abandonei o aspirador, me ajoelhei ali na sala, estava sozinho, e eu orei ao meu Deus, falando: Deus, me perdoe, é verdade, o Senhor me deu a primeira ordem, o Senhor não deu a segunda. E aí, irmãos, vem essa questão: fortalece as suas mãos, fortalece os seus joelhos, esforça-te. Você vai ficar ainda lá, ama aquele povo, eu não estou tirando você de lá. Talvez, irmãos, a gente queira abandonar hoje algumas questões da vida porque você está cansado, mas Deus continua a dizer para mim e para você: esforça-te, eu não te dei a segunda ordem, eu te coloquei nesse lugar, esforça-te. O segundo ponto que eu gostaria que nós pensássemos é: tire os pesos desnecessários. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tire os pesos desnecessários.
O apóstolo dizendo assim: olha, muitas vezes esses pesos, você está carregando, está perdendo o foco. E eu gosto muito dos exemplos que a Bíblia dá, né? E o apóstolo Paulo, ele é bem criativo, e ele fala assim: olha, quem está no exército, está no exército. Não dá para o cara estar no exército, muitas vezes, numa guerra, e ao mesmo tempo querer visitar o shopping da região. O cara sabe onde ele está. O apóstolo vai dar outros exemplos também do atleta, dando o mesmo ensinamento. Cuidado para não perder o foco. Cuidado para não levar pesos desnecessários. Eu sei que os irmãos já viajaram, e eu sei que você carregou já a mala na mão. Já carregou a mala na mão? Benditas malas de rodinha. Na verdade, o cara que criou a mala de rodinha, olha, realmente ele teve uma visão celestial. Na verdade, puxar é baba, irmãos. Mas você lembra quando você levava tudo aqui na mão, e era a bolsa aqui atrás, era mãos aqui, e ainda olhando se as crianças não se perdem no aeroporto, mas assim, fulano, todo mundo aqui e tal. A pior coisa, irmãos, quando você leva pesos desnecessários. Sabe que para viagem, irmãos, é um elogio, é uma grande verdade. A minha esposa é muito prática nas bolsas, mas eu sei que há mulheres que parecem que os 5 dias parece que vai passar 40 naquele lugar. Na verdade, leva tudo, cara, leva tudo. Enche o carro, parece que a pessoa vai mudar para aquela terra, né? Ela pega tudo, ela leva tudo. Não é assim? E não usa, é óbvio que não usa. Você está indo para uma área de praia e você coloca 38, não, aquelas coisas exageradas, e no final você usa uma coisa só, 2 forçando, e você fala: Jesus amado. Não é assim? Pesos, mas na hora de carregar é terrível na hora de carregar. Na vida é assim, irmãos. Nessa caminhada com Deus, muitas vezes a gente está levando pesos desnecessários. E sabe o que é interessante? Quando você teve um encontro com Jesus, você deixou todos os pesos lá na cruz. Quando você estava recebendo Jesus como teu Senhor e Salvador, você estava deixando aos pés da cruz todos os pesos necessários. Estava deixando o pecado, estava deixando a culpa, estava deixando a raiva, estava deixando a mágoa, estava deixando, irmãos, todos os seus pecados, as coisas mais diversas, as ansiedades, as crises, você estava deixando tudo aos pés da cruz. Mas a vida continuou, e às vezes nós vamos pegando coisas que nós já abandonamos, e nós precisamos então, irmãos, aprender a esquecer das coisas desnecessárias que já ficaram para trás. Isto é, às vezes nós tivemos um encontro com Jesus e a gente quer reativar coisas que você já abandonou, uma velha vida que não combina mais contigo, e nós ficamos aí lutando, irmãos, querendo trazer velhos hábitos, velhas situações, velhas formas de ver a vida. Te faço uma pergunta: a forma que você vê a vida, o que tem a ver com a palavra? Tem que conflitar, não tem? A forma que nós falamos, o que tem a ver com a palavra de Deus? A forma que nós pensamos, a forma que nós tomamos decisões, o que isso tem a ver com a Bíblia? E tem que ter tudo a ver com a Bíblia. A palavra de Deus tem que influenciar. Se não for pegando, irmãos, pesos desnecessários, senão eu vou trazer novamente à tona coisas que eu já abandonei, aquilo que o Senhor, e a gente precisa deixar essas coisas para trás para que a gente venhamos experimentar um novo em Deus. Somos chamados a nos livrarmos então de tudo aquilo que é desnecessário. O que é desnecessário, irmãos, na nossa caminhada com Deus? Sentimentos malignos, pecados ocultos, pecados. Dá uma olhada aí no versículo 14: sem santidade ninguém verá o Senhor. O que está atrapalhando a tua santidade? O que está atrapalhando você ter uma vida mais parecida com Jesus? Eu e você, o que está atrapalhando? O que está aí dentro? Que a gente, irmãos, podemos justificar da forma que queremos, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Podemos nos enganar aqui um ao outro, mas o Senhor sonda o nosso coração, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Pecado continua sendo pecado, pecado continua sendo errar o alvo, e o inimigo sabe disso. O inimigo fica querendo trazer para os seus sentimentos, para o seu pensamento, um monte de tranqueira, peso desnecessário, para que você se afaste da presença de Deus, para que as suas orações sejam interrompidas.
Porque às vezes, irmãos, sabe por que as orações às vezes são interrompidas? Porque nós permitimos que coisas malignas voltem para cá. Velhos hábitos, velhas situações, velhos sentimentos. E eu fico abrigando coisas que são mortíferas. Que quando você estava no mundo, você sabia que aquilo era ruim. E você deixou os pés na cruz. Mas é como se você voltasse para a cruz e pegasse de volta. Deus, eu vou voltar a ter muita raiva. Deus, eu vou voltar a ter muita mágoa. Vou resolver da minha forma. Eu vou tomar as decisões que eu quero tomar da minha forma. E a gente vai trazendo. Deus, eu vou continuar a ter problemas lá na área sexual, ou na área de dinheiro, ou nada que seja. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos ter, para que a gente venhamos desfrutar da presença de Deus. Olha, esforce-se. Precisamos nos atentar às nossas fraquezas espirituais que precisam ser vencidas nessa caminhada com Deus. Vai ter áreas da vida, irmãos, que talvez você vai ter mais dificuldade. Qual é a área que você tem mais dificuldade? Eu sei qual é a área que eu tenho mais dificuldade, ou as áreas. E isso é bom porque, irmãos, porque você pode trabalhar nelas, você pode levar elas à cruz. Você pode fugir de tentações, pode fugir de situações, porque você sabe que aquela área te seduz, te atrai, e você tem um problema com ela. Se livrar dos pesos necessários é reconhecer isso, para que você não caia em erros, por subestimar as suas próprias fraquezas. A Bíblia fala, aquele que está em pé, veja que não caia. Isto é, às vezes nós estamos olhando para o outro, a falha do outro, e a gente parou de olhar para as nossas. Esaú, irmãos, subestimou. Olha aí no versículo 17. Brincou com coisa que era importante. Brincou com a própria primogenitura, aquilo que Deus tinha para ele. E ele deu de graça para Jacó. Depois chorou, não adiantou. Da mesma forma, irmãos, o inimigo às vezes continua a nos oferecer pratos e lentilhas, que foi o caso. Esaú abandonou tudo porque ele estava com fome, e um prato de lentilha foi suficiente para ele negar o chamado dele. Qual é o prato de lentilha que o inimigo está te oferecendo? Para que você abandone aquilo que Deus tem para ti. Qual é a situação que está atrapalhando a sua caminhada com Deus? E está aí no versículo 16. Não haja nenhum imoral, profano. Precisamos, irmãos, entender e ter essa vida aos pés da cruz. Estamos dispostos? Então eu volto a dizer para nós, irmãos, como anda a sua caminhada? Quais são os pesos necessários que você tem que abandonar hoje? Começou de uma forma um ano e está terminando de outra. Talvez começou de uma forma, irmãos, alguns talvez foi um ano de muito crescimento. Glória a Deus, você tem a crescer cada vez mais. Mas talvez seja um ano também para você agora, de reflexão, e você está pensando, eu caí. Estava com sorrisão no rosto. Onde está isso? Onde está essa alegria? Onde está essa motivação? E agora eu te volto a te perguntar, irmão, bora se livrar desses pesos. Deus tem nos chamado para você. Lembre-se da minha história. Lembre? Se não recebeu a segunda ordem, tome cuidado. Siga as orientações de Deus. Abandone os pesos necessários e se esforce. Mas pastor, está doendo. Eu sei, e dói mesmo. Existem situações da vida muito difíceis. Mas se o Senhor permitiu você passar por isso, eu passar por isso, é porque o mesmo Deus que permite, é o mesmo Deus que caminha com você. O mesmo Deus que continua a dizer para mim e para você: estarei convosco todos os dias. No seu dia bom e no seu dia mau. No dia que você ora e no dia que você não ora, eu estarei com você. Todos os seus dias. No momento auge onde você está ali, radiante na presença de Deus, ou no momento onde você está sentindo isso mais distante, o Senhor continua com você. E por isso você está aqui nessa noite. Porque o Senhor está dizendo para mim e para você, irmãos: esforça-te e se livre daquilo que é desnecessário. A caminhada com Deus, Deus tem plano na minha vida, Deus tem plano na sua vida. E é umas questões para nós pensarmos aqui então. Que está tentando te afastar do caminho? Vamos
meus irmãos, em nome de Jesus, hoje se firmar em Cristo, feche teus olhos, por gentileza. Vou pedir para os irmãos do louvor vir à frente, por gentileza. Na caminhada, irmãos, seremos tentados em seguir por atalhos ou desistir. Esforça-te na caminhada, não permita que as dores te afastem de Deus, não perca o foco em Jesus, não subestime suas frustrações, suas fraquezas e tentações. Livre-se dos pesos necessários para que desfrute em cada momento dessa caminhada da presença do Pai Celestial. Esforça-te, se livre daquilo que está querendo te derrubar em nome de Jesus. E ore agora, pergunta para Jesus: Jesus, como está? Tudo ok? Tome um café com Deus agora e pergunte para Ele: Senhor, como anda essa minha caminhada com o Senhor? E vou pedir para os irmãos ficarem em pé. Nós precisamos ser fortes, fortalecidos. Sabe, irmãos, o bom de nós caminharmos com Deus também é que sempre há cura nele. Talvez sua mão esteja enfraquecida, mas olha o Senhor fortalecendo as tuas mãos em nome de Jesus. Talvez seus pés, os teus joelhos sejam vacilantes, mas olha o Senhor fortalecendo os teus joelhos para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. E nós vamos cantar exatamente isso. Um louvor onde vai dizer para eu e você: sejamos fortes no Senhor, seja forte, não tema, não desanime. O louvor vai relatar, dizendo: olha, o inimigo vai vir com